Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Agora, novamente, nos estúdios aqui nosso, que está temporariamente funcionando. Não é os estúdios 1, não é os estúdios 1, que é o meu quarto, né? O estúdio 1 é o meu quarto. Mas esse aqui, ele quebra um galho também nesse período nosso. E, meus amigos, é o seguinte, eu estava conversando lá com o paparazzo rubro-negro, lá com o Gabriel, e ele falou assim para mim, ô Neto, a minha sugestão para a arbitragem se tornar mais impessoal e mais imparcial nos jogos do futebol brasileiro é um método por sorteio. Estava conversando sobre isso. Ele falou o seguinte, o Palmeiras indica um árbitro. Por exemplo, você tem lá Palmeiras e Flamengo, é um jogo que vai acontecer mais para frente aí. O Palmeiras indica um árbitro para a CBF, o Flamengo indica outro. E ali existe um sorteio. Palmeiras indicou Rafael Claus, né? Todo mundo fala que Rafael Claus é palmeirense. Aí depois você vai lá, bem, eu acho que não. Eu acho que não. Aí depois o Flamengo vai lá e indica outro. Aí tem o sorteio. Ah, o Claus foi sorteado, então o Claus apita o jogo. Ele falou assim, pelo menos essa é uma maneira de trazer um pouco a responsabilidade também para os clubes. Já que a CBF quer meio que tirar o dela da reta, né? Porque só ficar reciclagem, treinamento, reciclagem, não vai garantir uma isonomia por parte da arbitragem. Galera, uma boa sugestão é dele. Só que existe outro porém. Aí o Rafael Claus é sorteado. Beleza? Aí o Rafael Claus apita o jogo de Palmeiras e Flamengo e de repente erra ali numa análise de um lance pontual. Aí pronto. Aí a casa cai de novo. Então assim, na minha opinião, o quadro de arbitragem da CBF, ele é muito reduzido. Nós precisaríamos ter mais profissionais árbitros dentro do futebol. É sempre os mesmos caras. Ramon Abateabel, Klaus, Daronco, Wilton Pereira Sampaio, é sempre os mesmos caras. Praticamente é um ciclo vicioso de arbitragem. Outro ponto também, um árbitro, por exemplo, que apita Flamengo e Cruzeiro, que são times que estão na ponta, na minha opinião, não deve apitar outro jogo na sequência de time que briga pela liderança. Então, ou seja, o Ramon Abateabel apitou o jogo entre Cruzeiro e Flamengo, na próxima rodada ele não tem que apitar jogo do Palmeiras, nem do Cruzeiro, nem do Flamengo. Ele tem que apitar jogo lá do Z4, de equipes que estão fora do contexto de disputa da competição. E o calendário de arbitragem é diferente do calendário do futebol. Então a CBF ela vai escolhendo os árbitros conforme o calendário vai se movimentando. Não é algo fixo, não é uma escala fixa. Então essa seria outra maneira também. Essa seria a minha sugestão. Talvez complementando até a sugestão aí do Gabriel lá do Paparazzo. Coloca aí o que vocês acham a respeito disso. Mas eu puxei esse vídeo aqui, não é para falar disso não. É para falar sobre outro assunto também. Entra um pouco nesse teor, claro, mas é sobre outro assunto do que está acontecendo dentro do nosso futebol. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Nós somos agora embaixadores Golcase, hein? É, o embaixador chegou. Somos embaixadores Golcase, pessoal. Então, ó, quem quiser capinhas licenciadas, oficiais, lá dos clubes, ó, essa aqui é do Palmeiras, ó, personalizada, com número, nome. E tá rolando uma promoção lá, usa o cupom OPINAPORCO aí e você vai levar duas pelo preço de uma, para as capinhas. E ó, não é só do Palmeiras não. Se você é um torcedor do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, você pode acessar lá e personalizar e fazer a sua também. Você também tem, ó, que bacana, uma garrafinha muito legal, muito bacana para manter sempre a sua bebida gelada, tá bom? Lá com a Golcase. Então não deixe de acessar e utilizar o nosso cupom. Agora vamos lá, vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas de ontem para hoje, a imprensa, ela se acidificou. Isso que aconteceu no jogo de Palmeiras e de São Paulo e Palmeiras, na verdade,
essa questão aí dos erros de arbitragem e tudo mais, eles entraram em evidência no futebol, nas pautas esportivas, e tem muito jornalista descendo a lenha. Muito jornalista descendo a lenha. Tem dirigentes colocando a competição sob suspeita. Até falamos disso um pouquinho no vídeo na hora do almoço, né? E esse talvez seja um momento muito importante do bastidor do futebol para que isso acontecesse. Principalmente se tratando do Flamengo. Na semana passada, quem apanhou um pouco das mídias aí, das outras equipes rivais, foi o Flamengo. A Leila, ela deu pancada no Flamengo em virtude de tudo que aconteceu ali com a Libra. O assunto agora está começando a esfriar. Tá desaquecendo, o que é natural. E o jogo, ele tá meio que virando, porque esse acontecimento específico no jogo de São Paulo e de Palmeiras, que estão falando até que o Ramon Abateabel saiu do jogo, teve um repórter lá que testemunhou, disse que ele saiu do jogo assobiando e cantarolando, meio como uma forma de deboche aos protestos da equipe do São Paulo. Só que o São Paulo não é santo não, viu, irmão? São Paulo não é santo não. Lá na rede social vizinha eu disponibilizei algumas imagens que mostram o outro lado da moeda, mas tudo bem, a gente não está questionando isso agora. Mas não é santo não. E aí o que acontece, meus amigos? A gente vem de uma semana em que os clubes desceram a lenha no Flamengo, lançaram notinha e tudo mais, e de que Leila Pereira aproveitou a onda. Só que agora é a hora do BAP e dos dirigentes do Flamengo aproveitar essa onda. Ah, pô, isso perdeu a força e em evidência hoje na segunda-feira a gente tem o escândalo de arbitragem que algumas pessoas colocaram lá do jogo do São Paulo. Então vamos pegar essa pauta e vamos engrossar o caldo em cima dela. Começou com a entrevista do José Boto, uma entrevista polêmica ontem. Vocês viram, a gente comentou também sobre essa declaração do diretor do Flamengo. E agora o BAP ele tem a possibilidade de dar um revés ali na Leila. De dar um troco na Leila. Bom, agora o pessoal esqueceu um pouquinho do assunto da Libra. O momento agora é do Flamengo em si engrossar a voz com os outros clubes, colocando o Palmeiras como o vilão e o beneficiado da competição. O Mauro César fazendo levantamento de quantos lances favoráveis teve, as mídias alternativas aí, ó. O momento da Leila segurar o tranco. Porque semana passada ela bateu. É aí que é o ponto que eu sempre falo pra vocês. Semana passada, a Leila se mostrando como a... Não, vem aqui, vou abraçar todos no futebol brasileiro. Eu falei, Leila, isso não existe. O primeiro erro de arbitragem que tiver no final de semana, mano, eu falei essas palavras. Pra quem assiste o vídeo todo dia sabe. O primeiro erro de arbitragem que tiver no final de semana, a galera vai estar atacando o Palmeiras de novo. E é isso que tá acontecendo. É corintiano, é jornalista corintiano, é São Paulino, é jornalista São Paulino. É todo mundo agora massacrando o Palmeiras. Esses eventos do final de semana fez o jogo virar. E aí a Leila foi lá e fez um vídeo, acho que de um dos camarotes do São Paulo, meio que falando sobre o Palmeiras, comemorando a vitória, com aquele ar de ironia e de deboche. Claro, é um ar provocativo. E o duro é que o São Paulino vai olhar aquele vídeo e vai falar que tá provocando ele, mas não. A Leila tá provocando os próprios torcedores do Palmeiras, irmão. Com aquele calma. Ela sempre posta isso, quando tem um grande jogo, um grande resultado. E agora, essa semana, ela que vai ser colocada como a vilã, né? O Palmeiras que vai ser colocado como o vilão do futebol brasileiro. É isso. São os mesmos personagens, em enredos e contexto diferente, e aí cada um vai usando as suas cartas conforme a música for tocando. Beleza? É por isso que eu falo. Pra Leila, cara, não fica abraçando o problema dos outros. Eu sei que a Libra inclui o Palmeiras também, mas deixa isso de maneira institucional. Deixa isso de maneira institucional, porque todo mundo bateu a palma lá atrás, agora tá todo mundo, né, estendendo o tapete pro Flamengo e saindo contra o Palmeiras, dizendo que competição tá sob suspeita, Palmeiras é sempre beneficiado, etc, etc. Tá bom?
É isso daí então, pessoal. Tamo junto, coloca aí nas opiniões o que vocês acham de tudo isso. Valeu, falou, até mais.